Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar de uma pessoa muito especial, muito importante na minha vida. Falar da Adriane Colossetti é muito fácil para mim, porque foi uma pessoa que me ajudou muito no momento que eu mais precisei. Desde que eu decidi fazer aquele primeiro curso, que seria o curso de PSM1, praticamente mudou a minha carreira profissional, né? Ela realmente foi uma inspiração para mim, pela sua dedicação, pelo seu jeito de ensinar, de acolher todo mundo. Antes de conhecer a Adriane, eu era uma pessoa muito insegura, muito amedrontada em tudo que eu ia fazer, em todos os desafios que eu tinha. Eu achava que não era capaz e que ia ser difícil. Eu não podia ver um desafio pela frente que eu já ficava morrendo de medo. Posterior a isso, eu comprei 2 cursos dela que realmente revolucionou a minha vida. Foi Scrum na prática e o curso de PO. E eu pude participar, né, do seu curso do PSMI e do PSPO e do equilíbrio emocional. Né, eu sou fã, né, do método de ensino dela, do jeito que ela explica as coisas, do carinho. Ela não só me ajudou a conseguir, né, a certificação, me apoiou, tirou todas as dúvidas. Ela trouxe muitos ensinamentos. Eu confiei, eu entreguei, né, 100% e os resultados foram maravilhosos. Eu tenho aprendido bastante com você, tanto na parte de linguagem não violenta, entre outros assuntos, que está fazendo diferença para mim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu indico o curso dela para muita gente. Quem tem a oportunidade, né, de conhecê-la, de conhecer seus treinamentos, sempre me dá um feedback maravilhoso. Muito obrigada, Adriane, por tudo, a todas as suas explicações, o norte que você me deu. Com certeza você vai ter um antes da Adriane e um pós-Adriane. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula dessa série de 4 aulas do evento Agilize-se. Eu sou a Adriane Colossetti, mentora e consultora de agilidade e carreira há mais de 15 anos, e nessa série de aulas você está aprendendo o caminho para dominar os métodos ágeis, transformando a sua carreira para tornar seu ativo valioso e reconhecido na empresa. E mesmo com aquelas famosas resistências humanas que nós temos nas empresas, que a gente já conhece bem, você já deve ter ouvido falar aquela famosa frase: "Eu sempre fiz assim, funcionou, porque eu devo mudar". Ou até mesmo ouvido algo provavelmente, né, alguém já falou, alguém já mesmo que de forma inconsciente, você já percebeu dentro da empresa que alguém fez força contrária a esse movimento para não dar certo a implantação. E na aula de hoje você vai aprender métodos eficazes e estratégias práticas para você superar os erros e otimizar o seu desempenho no trabalho. E se você não assistiu à primeira aula, corre lá que ainda dá tempo de ver os 5 grandes erros que estão impedindo os profissionais como você de alcançar o sucesso e o reconhecimento merecidos. E essa semana vai mudar o seu pensamento e o posicionamento em relação ao ágil, eu tenho certeza. Alcançar seus objetivos de forma mais direcionada, mais tangível. Eu posso dizer para você que é só o começo, o que você vai ver por aqui no nosso evento Agilize-se. E eu vou te mostrar algumas histórias de pessoas que tiveram um divisor de águas na vida pessoal e profissional, conquistando destaque antes mesmo do que eles esperavam. Isso tudo depois que aprendeu esse caminho que eu quero te passar, beleza? Vamos junto? Então, né, vem um pensamento aqui agora para mim que é, cara, de repente você pode estar pensando, ok, Adri, mas isso é só para a TI, né? Só para a tecnologia da informação. E eu te convido a assistir que a Iraci fala. Meu nome é Iraci, eu trabalho com marketing digital há 7 anos e logo no começo da minha carreira eu não conhecia agilidade, absolutamente nada, e as coisas eram um pouco bagunçadas, vamos dizer assim. Não tinha muito de organização, eu não tinha muita adaptabilidade e toda vez que surgia alguma mudança, alguma alteração de escopo para realizar, eu tremia na base, né? Porque não tinha como noção de priorização.
Foi aí que, nesse período, que eu conheci a Adriane Colosetti, num evento de tecnologia aberto, né? Tive a grande oportunidade de poder conversar com ela, trocar ideia, e ela me ensinou e falou assim: Nossa, você trabalha com uma área muito interessante, né? Muito desafiadora de se aplicar agilidade e tal. Eu, agilidade? Mas é para ser rápida? Ela, não, é para ser mais eficiente e entregar valor de verdade. Então, fui atrás dos cursos dela, fui atrás até mesmo de um curso de Scrum que ela aplica para tirar a PSM1. Então, com 3 meses depois do curso dela, eu pude conquistar a minha primeira certificação. Isso foi maravilhoso, o que foi uma coisa que me abriu portas no mercado de trabalho, mesmo dentro da área de marketing. Então, assim, foi maravilhoso. Eu pude aumentar muito os meus ganhos em questão de meses. E aplicando agilidade dentro do marketing digital, eu pude aprender com a Adriane algumas ferramentas e frameworks, além do Scrum, que eu uso diariamente até hoje. Então, assim, Kanban foi um deles, Lean, para a gente poder ter aquela noção de o que é realmente necessário, vamos evitar o desperdício, né, que isso é essencial, eu acho que independente de área, desperdício, não desperdício de material, desperdício de papel, desperdício de tempo, que é um dos recursos que mais escassos que a gente tem hoje. Então a gente precisa saber gerir o tempo e não desperdiçá-lo. Então, assim, os cursos da Adriane puderam me ensinar isso com primor. Então, assim, poder otimizar o meu tempo foi essencial. PDCA, técnicas de PDCA dentro de equipe comercial, corroborando com a equipe comercial através de técnicas de PDCA, isso foi incrível, porque nós trouxemos um ganho exponencial de mais de 500%. Isso foi incrível. E, além de tudo, eu acho que a principal das lições que eu aprendi, e aprendo ainda com a Adriane, é a inteligência emocional. A gente trabalha com pessoas. Ah, não, mas eu trabalho na área de tecnologia. Ah, não, mas eu trabalho na área de biológicos. Ah, não, mas eu trabalho apertando parafuso. A gente trabalha com pessoas. A gente presta serviço para pessoas, quer queira, quer não. Ah, não, mas eu sou CLT. Você presta serviço. Você lida com pessoas o dia todo, todos os dias. Você precisa aprender a falar com elas. Você precisa entender. Antes de falar, você precisa saber entendê-las e calçar seus sapatos para pensar como essa pessoa está se sentindo hoje. Como que eu posso tratá-la da melhor forma para que juntos a gente possa dar as mãos e juntos alcançar o resultado de valor que ambos querem? Isso é primordial, uma das coisas dentro de inteligência emocional que eu aprendi com a Adriane. Eu acho que das objeções que eu tive durante a trajetória do aprendizado da agilidade foi que na hora que eu me deparei com PDCA, o conceito de PDCA, Plan, Do, Check, Act. Então, assim, aplicar isso dentro de uma equipe comercial que nunca viu absolutamente nada de agilidade e você será Scrum Master praticamente desse time, foi um pouco desafiador. Mas transformar isso aos poucos e passar para eles aos poucos foi uma coisa muito gratificante de ver o resultado acontecer. Porque muitas pessoas, mas por mais que a pessoa é leiga, a equipe não tenha o conhecimento, muitas vezes só de ter alguém ali com o cajado na mão, guiando eles, mostrando o caminho, eles conseguem. E hoje, com toda a aplicação da agilidade, aprendendo não só os frameworks básicos, mas também tudo isso unido com inteligência emocional, que eu acho primordial, hoje eu posso ver que minha vida está organizada, eu tenho múltiplos projetos paralelos que eu consigo tocar muito bem, né? E minha vida se transforma completamente. Hoje eu trabalho com o que gosto, nos horários que permitem flexibilidade absoluta para mim, porque eu posso me desenvolver, então eu posso separar horários, o horário que eu quiser para me desenvolver profissionalmente, me desenvolver como pessoa, né? E ao mesmo tempo também trabalhar com aquilo que me satisfaz. Tudo isso em poucos anos. Vamos chutar aí uns 2 anos de aplicação diária da agilidade, de entendimento diário do que é inteligência emocional também. Eu só tenho a agradecer a Adriane Colosetti por todo o impacto que ela teve na minha vida. Como foi bom encontrá-la naquele evento de tecnologia 2 anos atrás. Os cursos da Adriane Colosetti não são nichados. Em nenhum momento ela foca em vocabulário de uma área determinada. Porque todo mundo pensa, né? Ai, não, agilidade é coisa da TI. Não, não é. Agilidade não é coisa de TI. Eu pude aplicar agilidade numa equipe comercial. Eu apliquei agilidade no marketing. Eu apliquei agilidade em casa. Então, os cursos da Adriane,
agilidade, no modo geral, eu recomendo para todo mundo que queira evoluir na vida, não só na carreira, mas evoluir como pessoa. Demais, né? Aplicou na área de marketing, também na área comercial e viu os resultados acontecerem. Feito mágica? Só que não, é a aplicação daquilo que ela aprendeu. Agora, veja só o que o Elton fala sobre como era complicada a organização das tarefas dele e como ele resolveu tudo isso. A minha vida antes era muito complicada, porque a questão de organização, de você ficar tapando incêndio, né? A gente tinha que geralmente. Eu tinha muitas das vezes que tapar incêndio e nunca era uma jornada certinha, organizada. Era sempre assim, né? Vinha alguma coisa, bom, sanei. Aí, fora isso, vinha uma outra demanda, a gente tinha que sanar. Nunca era certinho. Eu sempre tinha que parar aquilo que de fato estava, que eu me propus a fazer na semana para poder apagar incêndio. Então, assim, era muito desorganizado nessa questão. Eu conheci a Adriane por meio da minha prima, que trabalhava com ela. Então, eu vim agregar na empresa Sunset por meio do design gráfico, né? Do marketing digital por completo. E ali eu fui crescendo, me evoluindo, e conhecendo mais, né, sobre métodos ágeis, agilidade e por aí vai. E eu consegui, em 3 meses, me organizar pessoalmente e profissionalmente também, em toda a minha jornada de trabalho. Então, eu recomendo para todas essas pessoas que buscam crescer profissionalmente, porque hoje o mercado pede isso, embora seja, independente de qualquer área que seja, se você se destacar por meio dessas certificações, ou até mesmo a agilidade como um todo, e ter também na sua bagagem as soft skills, você já consegue alcançar novos voos na área que você está, na empresa que você está. Sensacional, né? Viu só? Ele vivia apagando incêndios e nunca era uma jornada organizada. E depois ele foi aprendendo mais e evoluindo na carreira, e em apenas 3 meses ele conseguiu se organizar em toda a jornada do trabalho. E de design gráfico que ele era, que ele entrou na empresa, ele logo se destacou e assumiu maiores responsabilidades, chegando a cuidar do marketing da empresa. Massa, né? E ó, não é só isso não, tá? Vou contar e vou mostrar mais aqui. E não foi só eles. Veja também o que o Danilo fala sobre a dificuldade em se organizar e o que aconteceu depois que ele conheceu o ágil. Vamos ver como ficou? Antes de conhecer o ágil, eu tinha uma dificuldade assim de me localizar entre no gerenciamento de atividades assim da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, até aspectos da minha vida pessoal mesmo. Eu conheci a professora Adriane através de uma live bem interessante. Na verdade, foi o meu primeiro contato sobre Scrum também, que me ajudou bastante a questão da priorização de atividades. Você sempre tem essa noção que você tem priorização que é muito importante, mas você não tem muito a noção macro do quão importante é você fazer essa priorização, essa lista. A questão também do foco, a questão de você fazer as perguntas corretas ao restante da sua equipe, para que, de alguma forma, você não perca tempo com atividades que nada agregam ao seu trabalho. Olha, eu recomendo os cursos para todo profissional, toda pessoa que trabalha ou faz uma atividade voltada a resultados. Acho que o que ela apresenta é muito interessante para quem quer ter uma melhoria contínua, para quem quer melhorar seu trabalho, para quem quer ter uma maior qualidade assim do que você está entregando. Não só trabalho, né, na vida pessoal também. Mas para quem quer melhorar, buscar uma melhor qualidade do seu trabalho também, ou de suas atividades, o ágil é algo fantástico que você pode te ajudar bastante. E não para por aí. Vou mostrar como o ágil impacta positivamente a vida e a carreira das pessoas. Espia só o que a Amanda fala sobre transição de carreira que ela fez. Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro, eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com a Adriane Colossetti. Eu conheci ela lá em meados de 2016, mais ou menos, quando eu fazia engenharia da computação, mas a gente ficou mais próximo em 2018, quando ela foi a minha orientadora do TCC de uma startup na faculdade. Só que ali foi um divisor de águas, porque a minha carreira estava toda voltada para a parte de BI, Data Science, mas ela me apresentou
o ágil, né? O nosso TCC, ele foi orientado em cima do Scrum, então ali eu comecei a me apaixonar, comecei a fazer mais cursos com a Adriane, então fui fazer SPO na prática, depois eu parti para a parte de certificações com ela também, PSM1, PSPM2, PSPO, e assim foi daquela sopa de letrinhas, e com menos de um ano eu estava já como Scrum Master na empresa onde eu trabalhava, consegui essa promoção devido a esse conjunto, né, de cursos e aprendizados que eu tive. E com isso, eu fiquei ali um ano, depois eu consegui outro trabalho, que é onde eu estou hoje, numa consultoria, onde eu presto serviços para alguns clientes da empresa. E aí eu precisava me desenvolver mais, eu fui buscar mais cursos com a Adriane, aí voltado já para a parte comportamental, então coach, PNL, comunicação, feedback. Então eu fui atrás disso também, fui me desenvolvendo cada vez mais. Hoje, depois de alguns anos, né, digamos aí uns 4, 5 anos, eu estou como Agile Master, atuo quando preciso como Agile Coach, dou palestras, workshops. Então, toda essa bagagem que eu adquiri, né, no início da minha jornada com a Adriane fez total diferença, né, para eu poder alcançar os objetivos que eu queria, estar onde eu estou hoje. Também tenho a minha empresa que trabalha nas horas vagas, que é voltada para marketing. Então, tudo isso que eu aprendi, eu posso aplicar ali na prática com o meu time, com os meus clientes. Então, eu quero dizer para você que tem essa vontade de ser um PO, ser um Scrum Master, um Agile Coach, ter a sua própria empresa, mas acima de tudo, ser um especialista ágil, ser um especialista nessa área. Eu super recomendo a Adriane Colossetti, as suas mentorias, os seus cursos, assim como fez diferença para mim no início da minha jornada e depois para eu poder evoluir, eu tenho certeza que fará para você também. Então, siga ela com as suas dicas, com seus cursos, que com certeza você vai ter o resultado que você espera, tá bom? Adriane, obrigada aí pela parceria, tamo junto. E falando em impactar positivamente a vida das pessoas, veja só o que a Leane fala a respeito. Olá, eu sou a Leane e eu vou falar aqui um pouquinho de como a minha vida era antes do ágil. E era completamente diferente, né? Depois que eu conheci o ágil, eu mudei a minha mentalidade, principalmente na parte colaborativa com relação à equipe. Você ter um foco e todos juntos, trabalhando juntos para conseguir esse foco, foi uma das grandes características que mudou a minha carreira, permitindo que a gente pudesse ter entregas mais rápidas e olhando para essa colaboração em equipe. E eu conheci a Adriane Colossetti fazendo uma pesquisa no Google e eu estava buscando um curso para que eu pudesse entender melhor, né, da metodologia e, na verdade, até buscando para a metodologia Scrum em específico. E um dos vídeos que eu assisti dela me encantou, porque ela falou muito bem como funcionava a vida de um PO, né, de um Product Owner, e aí eu falei, é com ela que eu quero fazer o curso. Depois que eu conheci o método ágil, e comecei a fazer o curso com a Adriane Colossetti, eu comecei praticamente imediatamente a mudar minha mentalidade e aplicar o ágil na minha vida. Inclusive, o curso da Adriane não só me facilitou a vida no trabalho, como me facilitou a vida pessoal, porque eu fiz uma programação para vir morar em Portugal, que no caso estou agora aqui já morando, mas o Scrum foi, no caso, o curso que eu escolhi para fazer com ela, me ajudou demais na minha vida pessoal. Então, toda a minha programação para Portugal, né, a forma como eu fui me organizando, é totalmente ágil. Eu fiz 2 cursos, que era o Scrum na prática e as funções do PO, né, do Product Owner. E as explicações dela são, assim, excelentes. A parte do planejamento, do refinamento, foram insights e ideias que ela foi passando que realmente foi mudando muito, muito a minha forma de olhar para um projeto. Eu consegui, com total clareza, finalizar as sprints em uma semana e dar certo. Foi um pensamento fora da caixa. Eu indico os cursos da Adriane para qualquer pessoa, para qualquer área e para qualquer idade. Isso você vai levar para qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de empresa, mesmo que você não trabalhe na área de tecnologia. Então, eu indico os cursos da Adriane Colossetti para todo mundo. E é isso. Ah, você viu só como o ágil muda a vida das pessoas? Sensacional, né? A gente usa em nossa vida pessoal, além da profissional, e vê os resultados verdadeiramente acontecer mais cedo
do que nós imaginamos. E eu quero que você possa também passar por toda essa transformação. Então, bora lá para a nossa aula? Já começo falando por aqui que na primeira aula você conheceu os 5 grandes erros que estão impedindo profissionais como você de alcançar o sucesso e o reconhecimento merecidos. E o primeiro deles foi o foco excessivo em certificações, sem a gente aplicar na prática. O segundo, a adoção rígida dos frameworks sem adaptabilidade. O terceiro, a má compreensão da essência da agilidade. Quarto, a desconsideração da cultura organizacional. E quinto, ignorar o legado técnico e as valorização das pessoas. Agora, se você ainda não assistiu, como eu já falei, volte lá para assistir, pois essa primeira aula é o início da jornada e a segunda aula é a sequência dessa, que você pode não ter assistido ainda. Agora, se já assistiu, continue aqui comigo e bora aproveitar tudo, tá? Para quem não assistiu, então, corre lá, assiste para poder aproveitar ainda mais a aula de hoje, porque isso é fundamental. É fundamental que tenha assistido a primeira aula, beleza? Porque senão você pode, de repente, se sentir perdido, perdida por aqui. Beleza? Então, bora lá, que nessa aula você vai aprender quais são os métodos eficazes e estratégias práticas para você superar esses erros e otimizar o seu desempenho no trabalho. E o melhor, já dá para colocar em prática imediatamente e perceber toda essa mudança acontecendo de forma positiva em sua vida. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer o comprometimento de vocês até aqui. A quantidade de pessoas que assistiram a primeira aula e fizeram vários comentários positivos, pelo particular, né? Tem alguns no próprio vídeo, mas eu recebi muita mensagem no particular e eu super agradeço. É muito importante eu saber disso. Eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você e que você está comprometido, comprometida com essa jornada. É muito bom ver tanta gente comprometida assim. Isso me dá mais energia para trazer mais aulas desse tipo aqui para vocês. Isso é muito bom. E aí a gente agradece com todo o nosso coração. Então, bora lá. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder relembrar, né, o nosso cronograma de aulas. Então, aula 1, a gente viu 5 grandes erros que estão impedindo profissionais como você de alcançar o sucesso e o reconhecimento merecido. Aula 2, que é hoje, métodos eficazes, estratégias práticas para você superar esses erros e otimizar seu desempenho no trabalho. 3, serão 3 estratégias secretas para os líderes de sucesso que usam para poder manter-se no topo. E o 4, a gente vai fazer uma revisão de tudo isso e uma aplicação prática, né? Como que a gente faz para poder aplicar, Adri, tudo isso. Então, lembrando, uma sequência da outra, essa aula, por isso que é extremamente importante que você possa verdadeiramente ir lá na aula 1 e assistir. Depois volta e assiste essa, beleza? Porque assim consegue seguir o fio da meada de tudo isso. Seguimos então para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar de métodos eficazes e estratégias práticas para você superar esses erros e otimizar o seu desempenho no trabalho. Eu acredito que estão por aqui porque quer exatamente isso, né? Então, bora lá. Eu vou falar sempre aqui no singular. Eu sempre fico, né? No singular, no plural, mas no singular para que você saiba que é contigo, sim, que eu estou falando. Fechou? Então, vem comigo. Bora lá. Porque a primeira coisa que a gente vai ver, a primeira é o aprendizado imersivo, tá, Adri? Então, para o erro da gente pegar várias certificações, né? Igual aqui que eu coloquei algumas imagens, várias pessoas com muitos certificados, mas frustrados. Por quê? Porque não consegue praticar, não consegue extrair da teoria para a prática. A gente já viu alguma coisa assim lá, né? Vocês já sabem disso, então corre lá para quem não assistiu ainda. E aqui o que a gente vai ver tá, beleza, entendi. Bacana certificados, claro, né? Até eu mesmo tenho cursos para preparatório de certificações oficiais. Agora,
o que eu posso falar aqui é para você, cara, cuidado. Por quê? Quando a gente foca demasiadamente na teoria e não aplica, a gente vai ter um emaranhado eu falo que vai ficar até confuso, né, na nossa mente, e a gente não vai conseguir, de alguma forma, pôr em prática no nosso dia a dia. Então, o que eu trago aqui são alguns itens que vão fazer você ter alguns insights e vai ajudar você a pôr em prática, né? Sair um pouco desse universo só teórico e pôr em prática. Eu sempre falo, cara, a oportunidade que a gente tem quando lê um livro é a mesma oportunidade que a gente tem quando a gente conversa com alguém e a gente consegue absorver aquela mentalidade. Mas se a gente só ficar nesse mundo de absorver essa mentalidade e não experimentar, vai ficar somente ali no limbo da nossa memória. Quiçá se a gente conseguir lembrar na hora que a gente precisar. Então, ó, a primeira coisa que eu falo aqui é estude em fontes fidedignas. Isso é extremamente importante. Eu conheço muitos colegas por aí que falam um monte de groselha. Né? Lê um guide e acha que já está tudo ok e já virou um Enterprise Agile Codes. Então tem que tomar super cuidado com isso. Então, vão em fontes fidedignas para que a gente saiba exatamente o que é esse conceito todo, para que a gente possa, no segundo item, combinar esses conhecimentos teóricos e certificações ágeis com a aplicação direta em projetos reais. E a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é, cara, primeiro de tudo, aprendeu, aplica em si mesmo. Tanã, aplica em casa, que isso vai funcionar, tá? Então, ó, terceiro item aqui é exatamente isso. Faça, né, as suas próprias anotações e aplique imediatamente em seu projeto pessoal. Para que você possa experimentar se está dando certo, se não está, para você aprender a fazer os ajustes necessários. Uma vez que você consegue aplicar em si, aplicar em casa que seja, você pode expandir isso para a sua equipe, que é o nosso quarto item. Tá vendo? Que é tudo uma sequência lógica de passo. Tá? Então, meu método eu sempre ensino essas sequências lógicas de passos que a gente precisa dar para fazer acontecer. E por isso que a gente fala, não é milagre, é método. Então, com a didática que eu tenho aqui, ó, você vai vendo, o passo a passo que eu estou te passando é fato que vai ser mais fácil a gente poder pegar esse mundo das ideias e praticar imediatamente. Na sequência, que a gente conseguiu também experimentar com a equipe, pratique a escuta ativa e a empatia. Nosso quinto item. Quanto mais eu conseguir colocar meus ouvidinhos para escutar verdadeiramente as pessoas, mais vai me dar subsídios de compreender a outra pessoa, mais me dá subsídios de praticar a minha comunicação não violenta, mais me dá subsídios de conseguir praticar essa empatia, entendendo o ponto de vista do outro e fazer um universo diferente acontecer. Mais eu consigo entender as dores e os anseios daquelas pessoas. E com isso, mais a gente consegue adaptar o que a gente precisa adaptar. Né? O que eu falo já, vou repetir para essa aula aqui também. Sai do by the book e viva na prática. Eita, coisa boa! Então, bora lá para o nosso sexto item, que é peça feedback para saber como estão percebendo o seu trabalho. Isso é extremamente importante. Peça para a sua equipe, peça em casa para saber como é que você está evoluindo quanto pessoa. Peça na equipe, peça para os seus pares, né, da empresa, peça para os seus líderes. Enfim, quanto mais você conseguir pedir esse feedback, porque às vezes a gente está inserido numa empresa
que não tem essa cultura de feedback, infelizmente. Mas deveria, né? Deveria. Uma coisa tão Adri, mas, cara, quanto mais feedback a gente recebe, mais a gente sabe se está ou não no caminho certo, mais a gente consegue fazer a mudança da nossa trajetória, se for o caso, a mudança dos nossos passos, a mudança da nossa fala, a mudança da nossa postura. Beleza? 7º item aqui, então, do nosso método é R. Mas permita-se aprender com esses erros e faça melhor na sequência. Porque não adianta aquele negócio, né? Eu erro rápido, aprendo rápido. Ótimo, praticou? Então vamos lá. Bora praticar. Para quê? Para a gente praticar a melhoria contínua. Senão, não faz sentido. Então, perceba que isso tudo é muito uma mentalidade. É muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. Quando a gente começa a perceber isso, você fala, cara, beleza, mas e aí, Adri, como é que eu coloco tudo isso em prática? Assim, do jeitinho que eu estou contando aqui para você, beleza? E aí, depois, nosso 8º item é lembre-se, não adianta nada se encher de teoria, mas não aplicar verdadeiramente todo aquele conceito que você está aprendendo. Fechou? Então, esse é o primeiro item, ó, daqui, nosso primeiro item para poder ter de método para superar aqueles erros que eu citei na primeira aula. Corre lá e assiste para quem não assistiu. Bora lá, então, aqui, nosso item número 2, que são frameworks ágeis customizados. Quanto mais você aprender frameworks, quanto mais você aprender verdadeiramente o significado do ágil, mais a gente consegue fazer a customização sem perder essa essência da agilidade, beleza? Então, a primeira coisa aqui é entenda o cenário da empresa que você está. Ela é funcional? Ela é matricial fraca? Ela é matricial balanceada? Ela é matricial forte? Ela é projetizada? Qual é a cultura dessa empresa? Como que eles trabalham? A gente sabe para onde que estão indo? Qual é a direção que eles querem ir? Sabemos quem são os clientes? Sabemos os gostos daqueles clientes? O que eles necessitam do nosso produto? Que eles vão comprar nosso produto porque vai solucionar alguma dor. Tá, qual? Ou quais? Conhecemos isso? Então, ou seja, vamos entender o cenário da empresa, tá? Que mais? 2, personalize frameworks ágeis para se adequarem à cultura e ao ritmo únicos da empresa. Eu tenho muitos clientes B2B, né? Que eles vêm para mim e falam o seguinte, Dri, é o seguinte, a gente quer implantar o ágil aqui dentro, a gente quer fazer aqui com um time, aí eu vou sempre assim, né? Treina, começa com uma equipe, depois a gente expande. E aí, o que acontece? A maioria deles é assim, olha, mas eu tenho a minha equipe, que é formada por profissionais que tem N outras tarefas por fazer. Deixa eu até diminuir aqui, deixa eu ver se eu... Aqui. N outras tarefas por fazer. Misericórdia, tá? Então, beleza. É normal. Cenário natural da vida. Tenho não um projeto para poder cuidar, mas eu tenho N projetos. E aí, eu sou única. Meu tempo é o mesmo. E aí, das 8 às 9, das 8 às 18, das 9 às 18, enfim. E aí a gente vê muitas pessoas trabalharem das 8 até as 3 horas da manhã, né? Das 8 até as... Se alguém se identifica aqui agora, gente, me conta. Vai me deixando saber, tá? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Até dar um burnout, né? Até dar um problema. Então, cuidado. Então, a gente vai ter que entender. Exemplo, em um dos clientes, tinha lá uma pessoa que ele tinha todas as tarefas da rotina, mas, minimamente, 5 projetos com os quais contavam com ele. Imagina só se eu fosse deixá-lo fazer reunião diária. Adri, mas isso é lá para a prova.
né, outro capítulo. Se vocês quiserem, depois me conta aqui que a gente bate um papo só de certificação. Vida real, gente. Saúde das pessoas, a cultura da empresa, sabe? Cuidado, tem que personalizar, a gente tem que entender. Então, como é que eu vou personalizar? Personalizei via WhatsApp. Então, todos os dias, num determinado horário, eles trocavam umas mensagens por ali e tudo bem, porque se eu deixasse esse cidadão em 5 projetos que seja, em reuniões diárias, minimamente a gente tinha aqui, ó, 30 minutos, mais 30 minutos, mais 15. Isso porque fica, né, até 15 minutos, de fato. Então, só aqui, ó, 1h15. Então, 1h15 por dia. Misericórdia, cadê a produtividade? Então, assim, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai também ganhando esse jogo de cintura e não acabando com os profissionais, tá? Terceiro, utilize técnicas de design thinking para adaptar práticas ágeis de maneira criativa, garantindo uma transição suave que respeita tanto as normas da organização quanto a sabedoria das equipes estabelecidas. Isso é extremamente importante. Até fazer o planejamento de mudança. Ó, um extra aí, hein, gente? Vão anotando tudo, ok? Ou melhor, deixa eu colocar no singular. Vai anotando tudo, que é extremamente importante. Tá, Adri, eu quero fazer a implantação, tal, não sei o quê, mas eu estou respeitando, eu estou montando um plano de mudança dentro da organização, eu estou respeitando tudo isso que a Adri está falando? Eu estou respeitando o que as pessoas pensam a respeito? Eu estou parando para poder escutá-las? Eu estou envolvendo verdadeiramente essas pessoas? Então, quarto item aqui, lembre-se, cada empresa é única. Cada pessoa e cada equipe também é. Não dá para comparar equipes. Adri, mas ali na minha equipe A eu tenho tudo júniores. Na EB também. Tá, mas são pessoas diferentes e são, de repente, desculpa, produtos diferentes. Ou seja, nunca é nada igual. E a gente precisa ter essa adaptação, esse jogo de cintura. Beleza? Vai me deixando saber se está fazendo sentido aqui. Vai me contando, tá? Se tiver alguma dor aí também, se quiser relatar, manda bala e depois a gente vê, a gente vai respondendo, fechou? Aqui o terceiro, a gente fala de bootcamp, da liderança transformacional. Tá, Adri, beleza, o que eu faço aqui? Aqui, ó, desenvolva uma mentalidade de crescimento capaz de inspirar e guiar equipes através de informações. Vamos colocar por meio de, né? Mas, enfim, desenvolver essa mentalidade de crescimento é essencial. Por que, Dri, que é essencial? Simples, vamos lá. Existem, né, 2 mindset lá, do livro Mindset, tá, gente? Mindset. Então, eu tenho lá o primeiro, que é a mentalidade fixa. E depois eu tenho a mentalidade de crescimento, que é aquela mentalidade que vai me permitir experimentar, que vai permitir o meu crescimento, a minha evolução, eu praticar coisas novas, enfim. Então, isso automaticamente inspira as pessoas que estão à nossa volta. Segundo item, promova um ambiente saudável de feedbacks. Se a cultura da organização ainda não tem, né, não é de feedback, então vamos instaurar minimamente na nossa equipe. Olha que belezinha. Né? Então, dar e receber feedback. Tem jeito de dar e receber feedback sem doer. Olha que belezinha. Tem, mas não dá tempo de ficar passando tudo aqui. Então, bora lá. 3. Aprenda maneiras para fazer a gestão de conflitos, que também existem técnicas para isso. Aprenda essas técnicas, aprenda essa maneira. São, só para adiantar aqui, 5 níveis para que você possa perguntar aí, sei lá, procurar, falar comigo, tá? São 5 níveis e eu preciso entender em qual nível de conflito eu estou ali para poder fazer a facilitação. Quarto item, técnicas de facilitação de colaboração efetiva. Sim, tudo tem por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas o tempo todo. Nós somos pessoas, lidando com pessoas, a gente nunca pode esquecer disso. Então, eu tenho que praticar isso e a minha mentalidade de liderança. Janger Apelo já fala, cara, gestão é demais de importante para ficar apenas na mão de gestores.
Todos nós temos que ter essa consciência, todos nós temos que ganhar essa postura. E quanto mais a gente já aplica essa postura, mais a gente é notado, mais a gente vai ser percebido. E é isso. 5. Lembre-se, você precisa entender, compreender e praticar verdadeiramente a essência do ágil. Tá gostando? Vai me falando aqui que a gente vai, tá? Depois a gente vai lendo tudo. Enfim, bora lá. Só para ver, a essência do ágil, gente, não muda. São 4 valores e 12 princípios. Não estou aqui para ficar falando deles hoje, mas quero que saiba que a essência da agilidade está aqui. Quem não sabe e não sabe praticar, só faz eventos, só fica fazendo, entre aspas, cerimônias. E a ideia é que não seja isso, né? Que a gente pratique verdadeiramente todos esses valores e pratique também os 12 princípios. Uma vez que a gente conheça e consiga aplicar no comportamento tudo isso, a gente pode e deve até mesmo criar o nosso próprio framework. Por que não? Quanto mais a gente avança, mais a gente sabe disso. 4º item, a abordagem ágil, guiada pela empatia. E a empatia, ao contrário do que todo mundo fala, é se colocar no lugar do outro. Não. É se colocar no ponto de vista do outro e tentar, de alguma forma, praticar e entender o que é esse ponto de vista que talvez seja diferente ou não do nosso. Então, bora lá. Primeiro deles é desenvolva a sua inteligência emocional e a empatia, que são extremamente necessários para praticar o ágil. Você viu que até aqui eu não falo nada técnico, não existe nada técnico, é comportamental e isso é aplicável a todo e qualquer lugar. E é por isso que você escuta tanto, todos que eu trago aqui para poder mostrar o quanto que isso mudou a vida, o quanto que aplicou na vida pessoal e na profissional, o quanto que fez a diferença na própria vida. É sobre isso, é sobre a gente desenvolver todo esse lado também. Segundo, implemente ferramentas de liderança coach para entender e aprender a valorizar as perspectivas dos membros da equipe e dos stakeholders, criando um ambiente inclusivo e propício para a inovação. Então, quanto mais eu consigo praticar minha liderança coach, ou seja, eu tenho que saber ferramentas de coaching? Tem. Para quê? Para que a gente possa aprender a despertar cada vez mais nas pessoas que trabalham conosco o melhor delas, tá? E aí, assim, a gente vai promovendo o nosso ambiente propício à inovação. 3. Contagie de forma positiva o ambiente e eleve o moral da equipe. Às vezes a gente está numa empresa que tem um clima meio estranho, para não falar outra coisa, né? E se a gente se deixar levar por esse clima meio estranho, a gente está lascado. Por quê? A gente cai, né? A nossa frequência cai. Aí a gente vai ficando mal e a gente não sabe por que a gente está ficando mal e tudo mais. Então, contagie você de forma positiva. Não deixe que o ambiente, de repente, te contamine de uma forma bem negativa. Vamos mudar esse jogo, né? 1 ou 2 pessoas que esteja contigo que já abrace essa ideia, a gente já fez um ambiente diferente. Isso é muito legal, tá? 4. Compreenda os anseios do C-Level. Pois é. E também da equipe. E faça a comunicação de tal forma que deixe claro a todos onde precisam chegar. Porque tem anseios de um lado, tem anseios do outro, e eu preciso fazer uma comunicação de tal forma que tudo flua, que tudo caminhe em direção ao que nós precisamos entregar como objetivos. E 5º, lembre-se, somos humanos lidando com humanos. Nunca, jamais esqueça disso. 5º e último método de hoje, não menos importante, e também não são os únicos, mas eu trouxe os mais impactantes aqui para nós. Equipes ágeis.
antifrágil. Vamos ter que promover em nós mesmos aqui e também na nossa equipe essa antifragilidade. Me deixa saber se já ouviu também esse termo, tá? Acredito que sim. Tem um livro, inclusive, que fala disso, que eu super indico. Então, a primeira coisa é desenvolva as equipes com técnicas de gestão de estresse, de adaptação às mudanças, preparando-as para superar obstáculos e incertezas. Tem o lance do mindfulness, né, que a gente trabalha bastante, o lance de ferramentas de PNL, ferramentas de coaching, tem inteligência emocional, comunicação não violenta, enfim, feedback, feed forward. Tem muitas ferramentas para a gente aplicar aqui e despertar o melhor da nossa equipe, tá? É mais do que, até voltando do pedacinho lá do antifrágil, é mais do que ser resiliente, né? Porque resiliente a gente enverga, mas volta, né? Não cai. O antifrágil a gente enverga, aprende, volta melhor, aplicando melhor as coisas, sabe? E o 2, promova a autonomia e o empoderamento por meio de simulações e desafios que requerem pensamentos críticos e decisões rápidas. Enquanto eu tiver pessoa que dá o caminho né, vem cá, sabe aqui, ó, a gente vai pescar. Aí eu vou lá, ao invés de eu pegar e ensinar a pescar, eu vou lá e pesco pela pessoa. Enquanto eu tiver isso nas equipes, as pessoas não se desenvolvem. Enquanto eu tiver líderes na equipe que acaba ditando o que a equipe deve fazer, a equipe não se desenvolve. Então eu tenho que promover esse pensamento crítico, eu tenho que promover que essas pessoas se desenvolvam cada vez mais. Terceiro, torne-se um profissional, uma profissional antifrágil e promova esse aprendizado à equipe também, que é esse lance que eu acabei de falar, finalizando aqui no quarto, que é o lembre-se, não basta só sermos resilientes, temos que ser antifrágil. Então, o que eu acabei de falar é aquilo, eu envergo, mas eu volto. Não, eu envergo, aprendo, volto melhor e aplico a melhoria a partir de então. Beleza? Tá fazendo sentido isso daqui? Vai me contando para eu saber, porque agora a gente está indo para o nosso caminho da nossa revisão. Então, antes de deixar você ir, vamos ver tudo o que você aprendeu nesta aula de hoje, que foram bastante coisas. Eu espero que você esteja anotando tudo isso. E não adianta anotar escrevendo, não, tá? Deixa eu contar um negócio aqui, ó. Neurociência, tá? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu voltar. Depois eu volto aqui. Aí. Neurociência, um pouquinho aqui. Neurociência. Cara, quando a gente está trabalhando no nosso dia a dia, na nossa empresa, ou a gente está aprendendo um curso, a gente está fazendo uma leitura, não adianta. Só, tá, e anotei. Ah, beleza. Cara, pega um papel, uma caneta, anota. Anota. Por quê? Eu vou contar isso. Porque o cérebro da gente consegue distinguir uma letra escrita, mas não consegue digitado. Tá? Não é a mesma coisa. Pode pesquisar, pode ver. Neurociência explica isso para nós. Então, quanto mais a gente fizer as nossas anotações, mais o nosso cérebro se desenvolve, mais ele grava, mais tudo. Então, aproveite essa dica. E é isso, beleza? Então, aqui, não menos importante, então, antes de deixar você ir, eu preciso relembrar tudo que a gente viu até aqui. E foram bastante coisas. Então, a primeira delas é o aprendizado imersivo ágil. A gente sabe que não basta só a gente certificar, a gente tem que aplicar. A gente viu também que a gente pode e deve customizar os nossos frameworks. E não para que os frameworks se adaptem à nossa cultura estranha, mas que a gente possa fazer de tal forma que a nossa cultura comece a se adaptar verdadeiramente no sentido do ágil, beleza? Outra coisa também, fazer bootcamps de liderança transformacional. Por que isso, Dri? Para a gente conseguir compreender, desenvolver em nós a liderança.
e desenvolver também na nossa equipe, para que eles possam cada vez mais terem autonomia, empoderamento de dizer: não, é por esse caminho, é legal, esse caminho dá certo, sabe? Quarto, a gente viu a abordagem ágil, guiada pela empatia. E o quinto, não menos importante, a gente viu sobre equipes antifrágil. Olha que beleza, hein, gente? E ó, deixa eu contar um negócio aqui. Lembrando que no próximo episódio eu vou revelar as 3 estratégias secretas que os líderes de sucesso usam para manter-se no topo. E eu espero você na nossa terceira aula. Eu tenho certeza que vai fazer sentido. Enquanto isso, o que você deve fazer? Eu vou deixar aqui, deixa eu ver, está aqui, peraí. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Deixa eu pôr ele maior, ó. Tadã! Aqui. Faça parte da nossa comunidade Agilize-se. Nós temos lá no WhatsApp, temos o nosso grupo, tudo bonitinho, mas ele é fechadinho, a gente que acaba mandando os comunicados. Mas aqui no Facebook a gente deixou aberto para você. Para você poder tirar dúvidas, comentar o que você está achando da aula, se está fazendo sentido para ti ou não. Se você está passando por alguma situação na empresa que de repente não foi citado, mas me conta, tá? Vou ter o maior prazer e a gente vai deixar o link aqui para você, para que você possa, enfim, tá aqui. Eu vou copiar, daqui a pouco eu copio e colo aqui, tá? Para você fazer parte desse grupo, para que eu falo várias cabeças brilhantes querendo ir para o mesmo caminho, vai, sem sombra de dúvidas, criar uma mastermind. E essa mastermind vai ficando poderosa a um ponto de um ajudar o outro cada vez mais. Então aproveite, entre no nosso grupo para que a gente possa ter o prazer de entender o que você está achando da nossa aula até aqui. Beleza? E é isso por hora. Cadê? Não vai esquecer que até lá a gente vai trazendo mais e mais conteúdo de qualidade para você. Então me diga o que você está achando até o momento, para que a gente possa trabalhar mais ainda em cima de tudo isso. Fechou? Combinado? Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Gratidão por ter ficado até aqui comigo. Não esqueça, para quem não assistiu outra aula, corre lá, assiste. Eu imagino que nessa altura do campeonato já todos que chegaram até aqui assistiu. E é isso. Tamo junto e até a nossa terceira aula. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração e até!